O tema do culto de hoje, ou melhor, da mensagem, está aí, diante de vós. 7 razões para não faltares à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu já havia recebido este conjunto de slides, este PowerPoint, há algum tempo, porque no início deste mês nós começámos a fazer esta ênfase de retorno à Escola Bíblica Dominical, valorizando a Escola Dominical que para nós tem tido ao longo de anos um relevo muito importante. Ainda no domingo passado eu mencionei que depois do culto de abertura em 19 de novembro de 1922, portanto está quase a fazer 100 anos, ali na Avenida Serpa Pinto, ao fim de poucos meses, já no início de 1923, havia uma escola dominical nesta igreja implantada e já com cerca de 100 alunos. Tal era a afluência, o interesse no estudo da palavra do Senhor. E isso tem-se mantido ao longo de décadas, até aos dias de hoje, em que de facto nós damos grande valor ao estudo da Bíblia, particularmente na escola dominical, mas obviamente também no tempo do culto. Então aquilo que vai ser apresentado ali, podemos dizer que poderia levar, eu mantive o título do PowerPoint que recebi, mas nós poderíamos acrescentar ali 7 razões para não faltar à EBD e ao culto, onde estudamos a palavra de Deus. Aquilo que vamos considerar da Sagrada Escritura tem a ver com a palavra, tem a ver com o estudo bíblico, seja ele no tempo da escola dominical, seja no tempo de culto, seja até numa célula em casa de alguma família. Então vamos considerar, meus queridos irmãos, alguns versículos, alguns textos bíblicos que nos dão esta força, este encorajamento, esta exortação para estudarmos a palavra de Deus e a aplicarmos à nossa vida. A primeira razão que ali nos é apresentada é nós estudamos a palavra de Deus para amarmos a Jesus. E o primeiro texto que nós vamos considerar está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 21. Tudo aquilo que nós vamos considerar são palavras de Jesus e por isso mesmo tem o selo divino, tem exatamente aquilo que é o grande desejo, a grande preocupação de Jesus. Jesus que veio até nós e que gastou muito, mas mesmo muito do seu tempo a ensinar. Fosse em pequenos grupos, fosse às multidões, fosse em particular aos seus discípulos, aqueles 12 que Jesus havia escolhido. Os irmãos certamente já encontraram o capítulo 14 de João e no verso 21 João escreveu assim aquilo que Jesus tinha dito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. E a ideia de ter os mandamentos não é como que um ato possessivo, algum bem, alguma propriedade que tem ali que pode guardar em qualquer área. Não, a ideia de ter os mandamentos é exatamente conhecê-los e tê-los na sua mente, no seu coração, para poderem ser aplicados. E é esta a ideia que, de certo modo, Jesus enfatizou aqui: tem os meus mandamentos e os guarda. Quando nós encontramos esta palavra, guardar os mandamentos, guardar a palavra na Escritura, tem ideia, não como algumas pessoas poderão pensar, de ter ali num canto especial da sua casa, num lugar muito cuidado, muito reservado, mas guardar aonde? No seu coração. Há um versículo bíblico lá no livro de Salmos que diz assim: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é a melhor coisa, o coração o melhor lugar para não pecar contra ti, o melhor propósito. E é isso que está lá. Quando nós conhecemos os mandamentos e os guardamos, então nós com esse gesto, dessa forma estamos a demonstrar que amamos a Jesus. E aquele que ama a Jesus, ama também o Pai. E, de certo modo, é isso que Jesus está a procurar dizer aqui, que quando nós estudamos a palavra do Senhor, seja na escola dominical,
seja no culto, seja até em casa, naturalmente, num pequeno grupo em que temos a instrução e podemos colocar questões, então isso é uma manifestação, uma prova de amor da nossa parte para com Deus, porque Jesus veio para nos ensinar, veio para nos trazer a palavra e por isso mesmo Jesus valorizou e valorizou muito essa palavra, esse ensino, porque ela depois tem vários impactos e várias formas de transformar a nossa vida. Vamos passar à segunda razão. A segunda razão é para não errarmos. Nós vimos à Escola Dominical para estudarmos a palavra e com esse estudo nós precisamos de ter a noção certa das coisas. Vamos ao Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 22, Mateus 22. E Mateus capítulo 22, Jesus estava a falar exatamente de um tema que era de grande perturbação, digamos de grande dúvida, suscitava muitas questões da parte dos seus ouvintes. Era acerca da ressurreição. E em Mateus capítulo 22, eu vou ler primeiramente o verso 29, mas depois vamos ter que considerar o contexto. No verso 29 do capítulo 22 de Mateus, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais. Porquê? Porque não conheceis a Escritura. Quem não conhece está muito sujeito ao erro. Quem não estuda não pode chegar depois à prova, ao teste, ao exame e sair-se bem, porque joga com respostas ao acaso. Os Estados Unidos têm um sistema de avaliação bastante diferente daqui da Europa, que é chamado multiple choice, múltipla escolha. Então eu tenho uma afirmação e depois tenho ali 3, 4, 5 às vezes possibilidades de escolha, e é marcar uma cruzinha. E aquilo que acontece é que muitas vezes quando nós não sabemos bem, então acabamos por um dolitar, não é? É esta, é aquela, é o que sair. Às vezes acertamos, outras vezes não. Na vida cristã nós não podemos basear a nossa doutrina, a nossa ética, as nossas convicções com base num dolitar, com base em alguma coisa que podemos acertar ou não. Nós temos que ter uma base precisa, forte, bem sólida, fundamental para as nossas decisões. E Jesus disse isto porquê? Porque, de facto, ele foi questionado acerca de ressurreição. E vejam, a partir do verso 23, os saduceus, que eram entre o povo de Israel, os que não acreditavam na ressurreição dos mortos, diziam, e está aí no verso 23, dizem não haver ressurreição, e interrogaram Jesus deste modo: olha, uma mulher do nosso meio casou, não teve filhos, segundo a lei de Moisés, então ela poderia casar com o irmão desse seu ex-marido ou viúvo, e desse modo poder-lhe suscitar filhos. Aconteceu que ela casou uma vez e depois outra, não teve filhos e depois outra, e eu vou usar esta expressão que pode não ser lá muito correta, mas varreu 7. Isto é, ela acabou por, um atrás do outro, casar com 7. E a questão que foi colocada a Jesus foi esta: quando houver lá a eternidade, na tal ressurreição, ela será mulher de quem? Ela será mulher de quem? E Jesus diz: errais. Errais, porque não conheceis a Escritura. E Jesus, por isso mesmo, acaba por esclarecer esta questão, que é importante para nós. Não que sejamos aqui, digamos, envolvidos nesse sistema de que alguém que está casado, o marido morreu, então vai buscar o cunhado para poder ter filhos. Não é essa a questão, mas é a questão de que na vida eterna, no futuro, depois da ressurreição, os que estão aqui, que hoje estão ao lado ou não da sua esposa, do seu marido, lá na eternidade,
vai ser assim. Lá na eternidade, aquele que hoje é o seu marido vai ser o seu marido lá? Aquela que hoje é a sua mulher vai ser a sua mulher lá? Jesus respondeu a isso no verso 30. E ele diz: não será assim, porque depois da ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Os anjos são casados? Não. Por este versículo e por alguns outros, nós sabemos que os anjos são assexuados. Isto é, não há anjo e anja. Não há anjo masculino, anjo feminino. A questão da identidade de género não se coloca ali, porque os anjos são seres espirituais. Nada tem a ver com a nossa própria natureza humana de podermos ter esta capacidade dada por Deus, naturalmente, de reprodução. Mas na vida eterna, quando nós estivermos lá, e eu creio, meus irmãos, que nós, porque já me tem feito esta pergunta algumas vezes, será que lá na eternidade eu vou ver a minha esposa? Na eternidade eu vou ver o meu filho, a minha nora, os meus netos, os meus pais? E aquilo que eu posso responder é, eu creio que sim. Nós teremos essa capacidade de ver e de certo modo, podemos perceber, este é o que foi o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou o meu pai, ou a minha mãe. Mas não iremos ter uma vida conjugal e familiar como aquela que temos aqui. Jesus diz isso claramente. E por isso mesmo Jesus está a dizer, porque vós não conheceis, então errais. E este aspecto é importante porque nós precisamos, meus irmãos, de estar sempre muito atentos àquilo que são as doutrinas, as heresias, que têm vindo de séculos e séculos atrás. Nos dias de hoje, há alguns que fazem afirmações doutrinárias e éticas que não têm a menor base escriturística, não têm o menor suporte em qualquer versículo da Escritura. E às vezes até tem num versículo da Escritura, mas que de certo modo é uma interpretação forçada daquilo que é dito nesse versículo e que de certo modo não é exatamente assim se nós atendermos ao contexto. Não é apenas em hermenêutica, isto é, na interpretação da Escritura, é em qualquer outra área. Quando nós temos um texto e pegamos numa frase, essa frase tem que ser entendida no contexto. E por isso mesmo diz-se, em termos hermenêuticos ou de interpretação, que o texto fora do contexto é pretexto para eu dizer o que quero. E assim é também na Escritura. Se eu pegar num versículo e o isolar e não tiver em conta aquilo que está antes, aquilo que está depois, aquilo que às vezes até é o contexto não apenas imediato, mas o contexto mais largo de toda a Escritura, eu estou sujeito a errar porque estou a fazer uma interpretação baseada em alguma coisa que não é exatamente assim conforme lá está, ou não é aquilo tudo aquilo que nós devemos encontrar na Escritura, porque a Escritura é muito mais ampla e aborda mais assuntos. Precisamos, meus irmãos, de ter muito cuidado quando alguém nos quer vender uma determinada doutrina, uma determinada ideia baseada apenas num versículo da Escritura. Temos que atender à Escritura como um todo. Aquilo que Jesus diz é que quanto mais nós gastamos tempo, usamos tempo que Deus nos dá, na escola dominical, no culto, num grupo familiar, num estudo particular, para estudar a Escritura, menor é a nossa possibilidade de errar. Porquê? Porque estamos mais conhecedores, mais fundamentados. Jesus diz, errais porque não conheceis a Escritura. E aqui está o desafio para cada um de nós. Cada domingo, 10 horas, e eu hoje, depois de toda esta minha argumentação, falhei à escola dominical. É muito raro eu não estar aqui bem antes das 10, ou pelo menos mesmo em cima das 10 para a escola dominical. E porquê? Porque a minha esposa passou mal à noite e eu não podia estar a deixá-la assim, que ela ainda estava a recuperar-se. Mas deixei-a e disse-lhe, olha, eu vou ao culto. Entretanto, ela disse, deixa o telemóvel ligado, porque se houver alguma emergência eu ligo. E o telemóvel está sempre ligado, mas agora está ali em silêncio com o meu filho se houver alguma chamada. Eu considero que conheço muito da Escritura, mas ainda há alguma coisa para aprender. A Escritura é tão rica, meus irmãos, que nós não podemos dizer
e assumir que já sabemos tudo. Há sempre alguma coisa mais. É interessante, eu já prego há muitos anos, como os irmãos sabem. Ainda há dias eu estava a falar com o irmão Romualdo, eu devo ter uma coleção de mais de 2000 sermões. Alguns em papel, outros só com umas anotações. Porque se eu considerar um sermão por domingo, ao longo do ano são 50. Porque às vezes, ainda assim, prego mais do que um domingo. Mas ao longo de 40 anos e mais de que eu já levo de pastor ou de pregação, os irmãos fazem as contas. 40 vezes 50 dá 2000. Tenho lá pastas e pastas, arquivos de sermões. Mas isso significa que eu já sei tudo? Não. Mas há outra coisa interessante também. Eu já tenho pregado sobre o mesmo texto em várias abordagens. O texto bíblico às vezes é tão rico que numa mensagem não se esgota aquilo que nós temos para apresentar. E podemos olhar deste ângulo, depois daquele e do outro. Tudo isso está lá. Tudo aquilo que nós estamos a dizer é verdade, está lá. Mas é uma parte da riqueza que está lá. Alguém um dia disse que a Bíblia é um tesouro que leva a eternidade a explorar. E leva a eternidade a explorar porquê? Porque nós hoje conhecemos alguma coisa, mas rapidamente nos chegamos à mesma posição do apóstolo Paulo, quando ele dizia que hoje nós conhecemos por enigma. Conhecemos apenas uma parte. E meus irmãos, eu estou a ver o apóstolo Paulo quando for o tempo certo de poder chegar junto de Deus e perguntar: olha, eu ainda tenho esta dúvida, e aquela e a outra. E eu lá estarei também para isso mesmo. Mas, meus irmãos, aquilo que nós temos nas nossas mãos é tão precioso que nós não podemos perder a oportunidade cada domingo de estudar a palavra, e por isso mesmo o valor da escola bíblica dominical, o valor do culto, o valor do nosso tempo devocional de estudo da Bíblia. Uma terceira razão está, e voltamos ao Evangelho de João. João capítulo 15, até na sequência daquilo que Jesus tinha falado sobre o amar, guardar os mandamentos e guardar. João capítulo 15 é um capítulo fantástico sobre uma parábola, uma analogia que Jesus faz entre a videira e os ramos, em que ele é a videira e nós somos os ramos e que precisamos estar ligados à videira. Jesus vem colocando tudo isso e no verso 3, João capítulo 15, verso 3, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, uma razão, e quando aqui está por ordem terceira, é uma razão pela qual nós devemos vir à escola dominical para estudar, uma razão pela qual nós devemos estar no culto para ouvir, para guardar, é que a palavra limpa-nos. E vejam, digamos, a forma como Jesus colocou. Ele começa no verso 1 por dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda a vara, e agora é aqui que está a base, toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê ainda mais fruto. Vejam este aspecto aqui. Uma vara que não dá fruto, que é improdutiva, quer dizer que só está ali a consumir. Aquilo que nós vulgarmente dizemos em bom português: muita parra, pouca uva. Digamos, é uma parte do ramo que está ali, que dá muita folha, mas chega ao fim e não dá fruto. E o que é que o agricultor pretende? O que é que o viticultor pretende? É chegar ao fim e ter cachos de uvas para consumo. Toda a vara que não dá fruto, ele a corta. Porque só está a tirar força àquela que de facto está a dar fruto. O que é que isto quer dizer, meus irmãos? É que na nossa vida, às vezes há coisas que nós fazemos, há coisas que nós pensamos, há coisas que nós gastamos tempo que não valem nada. Não dão fruto. E Jesus aqui está a falar de que tipo de fruto? Fruto espiritual. Fruto que é de almas convertidas. Às vezes, meus irmãos, e eu vejo isso aqui também, às vezes nas igrejas há muito ativismo e pouco fruto. Não estou a dizer que não é bom termos atividades nas igrejas. É.
Mas é importante que essas atividades não sejam só para dar parra, para dar folha, mas que deem algum fruto. Na vida cristã, o tempo que nós passamos na igreja, em congregação, às vezes é tão pouco que precisa ser muito bem aproveitado. Nós precisamos de maximizar aquilo que fazemos para que isso possa resultar em quê? Não em tempo perdido, mas num tempo que é frutífero. E tem que haver aqui este empenho, esta preocupação. Se fôssemos para a vida profissional, eu diria produtividade, não é? Uma das queixas, e permitam-me só este parênteses, já que entrei por aqui, uma das queixas acerca do nosso país, dos trabalhadores e das empresas do nosso país, é que muitas delas manifestam um baixo nível de produtividade. Isto quer dizer que o número de horas de um trabalhador para produzir alguma coisa é muito mais elevado do que no centro da Europa, França e Alemanha. E a verdade é que muitos dos nossos trabalhadores vão para a Europa, trabalham duro, produzem e depois chegam ao fim e recebem o quê? 3, 4 vezes mais do que aquilo que recebem aqui. Pudera. Produziram já muito mais do que isso. Não é o tempo que eu gasto no trabalho, é aquilo que eu produzo que é relevante, é aquilo que tem valia. E meus irmãos, na vida cristã, eu direi, não é assim tão diferente quanto isso. Nós precisamos de olhar para este tempo, meus irmãos, ao domingo. Vejam, durante a semana, nós vindo à escola dominical e ao culto, estamos a tomar ou a usar do nosso tempo quanto? 2 horas e pouco. Quantas horas tem a semana inteira? 24 vezes 7. Vejam, o tempo que nós estamos aqui tem que ser de maior produtividade. E com isto eu estou a falar de mim mesmo. O tempo que eu uso aqui a pregar, ou o tempo que nós usamos a ensinar, tem que ser da maior produtividade. Isso significa que tem que haver boa preparação, mas tem que haver também boa comunicação. E com isto eu estou a falar não para os irmãos, mas estou a falar para mim. Uma das coisas que eu tenho notado é que em alguns cultos anteriores eu gastei muito tempo na pregação. Comecei àquela hora, 11h25 por aí, e às vezes era 12h15, 12h20 e eu ainda estava a pregar. Mas irmãos, eu não vou continuar a fazer isso. Porque isso é forçar-vos a prestarem uma atenção que já ficou lá para trás há algum tempo. Então preciso de concentrar-se e de ser mais produtivo na apresentação, para que os irmãos possam receber isso, guardar-se e que isso transforme a vossa vida. Então, para sermos limpos, aquilo que não dá fruto, corta. E aquilo que dá fruto, limpa. Não é cortar, limpa para que dê ainda mais fruto. E é isso que nós devemos fazer em todas as áreas. O quarto, ou a quarta razão. Voltamos a Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. É um versículo conhecido. E diz assim o Senhor Jesus: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós vimos para quê? Para aprendermos. E aprendermos de quem? De Jesus. O apóstolo Paulo alertou numa das suas cartas a Timóteo que no final dos tempos alguns iriam ter um desejo muito grande de chamar para si aqueles ensinadores, aqueles pregadores que usassem uma linguagem que não tocasse, que não ferisse suscetibilidades.
Uma linguagem que fosse conveniente. Aquilo que também poderíamos dizer, em linguagem mais secular, politicamente correto. Ou seja, o pregador, o ensinador, deve ensinar, mas não ferir, não tocar. Deve ser uma coisa leve, para não afastar, por assim dizer, o seu auditório. É aquilo que Jesus está a dizer. Alguns nos finais dos tempos viriam com filosofias vãs, com doutrinas de homens, e não queriam ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Meus irmãos, isto tem acontecido ao longo dos séculos. Acontece. Alguns que, quando a palavra de Deus é tão incisiva, tão direta e mostra o erro, alguns preferem mudar de igreja, preferem ouvir outro pregador ou professor ou ensinador, porque aquilo mexe com eles. Jesus também falou que no final dos tempos viriam falsos profetas e falsos mestres, que enganariam, porque vem com uma mensagem que no fim de contas é agradável de ouvir, mas que não mexe, que não transforma. O ensino de Jesus era acutilante, era direto, era incisivo, era transformador. Mas Jesus ao mesmo tempo diz que aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Tomai o meu jugo, isto é, deixar que Jesus de facto esteja a controlar, a orientar a nossa vida com o seu ensino, com as suas palavras. Meus irmãos, quando nós lemos ensinos de Jesus como aquele que está, por exemplo, em Mateus 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, nós vemos que Jesus foi muito direto, muito acutilante. Nós, chegando, por exemplo, a Mateus, um pouquinho mais adiante, no capítulo 23, vemos que Jesus foi tão incisivo, tão direto, usando aquela machada sobre quem? Fariseus hipócritas. Porque ensinavam uma coisa, mas eles faziam outra. Fariseus hipócritas. Túmulos caiados de branco. Jesus usou uma linguagem açucarada, uma linguagem suave, para denunciar o erro? Não. Está errado à luz da Escritura? Está errado. Não adianta. Nós é que precisamos nos acomodar, nos encaixar naquilo que é a palavra de Deus e não o contrário. Os jovens, no próximo mês de outubro, vão trazer-nos aqui um tema interessantíssimo. É o cristão face à cultura. E como a cultura muitas vezes domina e procura de algum modo subverter aquilo que é a Escritura. Alguns consideram que a cultura está acima da Escritura, mas isso é um perfeito engano, um perfeito erro. Nós aprendemos, meus irmãos, aprendemos de Jesus e das suas palavras. O quinto motivo para sermos santos. E de novo voltamos a João. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 17 também. É a oração sacerdotal de Jesus. Jesus usou muito do seu tempo em oração. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia o que vinha, o que iria enfrentar, mas Jesus refugiou-se muitas vezes a orar. E esta é uma oração de Jesus, quase a chegar ao final da sua vida. Ele sabe aquilo que está próximo. E ele ora pelos seus discípulos e até por aqueles outros que hão de vir mais tarde. E no versículo 17 do capítulo 17 de João, ele diz: santifica-os na verdade. E acrescenta: a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Jesus está a orar por quem? Pelos seus discípulos. E a orar para que Deus Pai os santifique. E como é que os discípulos iriam ser santificados? Pela palavra. Exatamente naquela mesma sequência do versículo que nós consideramos mais atrás, em João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos, isso era o verso 2, vós já estáis limpos pela palavra. E Jesus diz agora aqui que a palavra é que nos santifica. Então nós somos santificados. Quer isto dizer o quê? Que de facto
Nós, pela palavra de Deus, vemos o espelho da nossa vida e percebemos aquilo que está errado. Percebemos aquela lista de coisas como obras da carne, das quais o apóstolo Paulo fala quando escreve à igreja de Gálatas e em tantas outras situações. Meus irmãos, talvez algum de vós tenha ouvido de um grande pregador de há uns anos atrás, de nome Dwight Moody. Dwight Moody teve esta afirmação, entre muitas outras, acerca da palavra de Deus. Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Repito, ou este livro, palavra de Deus, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Porquê? Porque quando eu tenho pecado, eu não quero saber o que este livro diz, porque este livro vai apontar o meu pecado. Então, é a palavra de Deus que nos santifica, isto é, que primeiramente denuncia, mostra o nosso pecado. E depois, o que é que faz? É através do Espírito que nós vamos assumir isto. Eu vou limpar a minha vida deste pecado. E nós aprendemos isto aonde? Na escola dominical, nos cultos, até nos tempos devocionais em nossa casa. E, meus irmãos, por isso mesmo, não podemos desperdiçar essa oportunidade. Mas notem, há aqui um outro detalhe, para além da questão de santificação, que é importante. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nos dias de hoje nós ouvimos falar de muitas verdades religiosas, muitos que consideram que têm a última verdade, que têm a verdade absoluta, a verdade das verdades, mas somente Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu quero saber alguma coisa acerca de Deus, acerca do Pai, acerca da vida eterna, acerca daquilo que eu sou, eu tenho que conhecer a verdade. Jesus falou e até disse: e a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os irmãos sabem que os escravos podem ser livres, continuando fisicamente escravos. Eles podem estar escravos, estar limitados, estar presos, agrilhoados, fisicamente, mas espiritualmente são livres. Um exemplo interessante que nós encontramos é Filémon, lembram-se? Uma cartinha pequenina lá na Escritura. E Filémon estava, aliás, a carta a Filémon, falando de quem? De Onésimo, não é? E Onésimo chegou a estar preso com o apóstolo Paulo e teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de ser convertido, de ser liberto espiritualmente. E quando acabou o seu tempo e ele foi liberto, então foi ter com Filémon, que era o seu senhor, não tanto como escravo, mas como liberto em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, podemos ser tão livres, humanamente falando, mas tão escravos e tão escravos do pecado. E como isso nos afasta de Deus. Em sexto lugar, nós estudamos a palavra, seja na escola dominical, seja no culto, ou em alguma célula, em algum grupo familiar, para sermos amigos de Jesus. E de novo, em João capítulo 15, este capítulo é fantástico, eu recomendo a leitura várias vezes, mas João capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não vos chamo servos, mas amigos. E nós estávamos a falar de servidão, de escravidão, e agora Jesus está a dizer que eu vos chamo amigos. Você considera-se amigo de Jesus?
Acha que Jesus diz, o meu amigo, e coloca o seu nome, a minha amiga? Jesus fez isso com os seus discípulos que estavam ali. Já não vos chamo servos, isto é, já não vos chamo de alguém que está subjugado a mim e que de certo modo tem que fazer a minha vontade, porque senão tem consequências. Não, chamo-vos de amigos. E o amigo não é aquele que se sente forçado, obrigado a fazer aquilo que o seu Senhor manda. Mas o amigo é aquele que está pronto a fazer e a andar lado a lado com aquele que é amigo. Nós, da vida, devemos ter amigos. Eu direi, permitam-me, é bom não termos muitos amigos, porque aí alguns não serão mesmo amigos. Nós temos um ditado em português que é amigo. Não é bem um ditado, ou melhor, o ditado virá por aí, mas eu vou dizer amigos de peniche. Eu não preciso, não é? Os americanos também têm uma expressão acerca daqueles que, no fim de contas, parecem ser amigos e são inimigos. E eles dizem, com amigos destes eu não preciso de inimigos. Porque às vezes os amigos, na verdade, são inimigos. Desses nós não precisamos. Aquilo que Jesus está a falar é, eu vos chamo amigos. E amigos porquê? Porque vós fazeis o que eu vos mando. Então reparem, Jesus não está a dizer, já não vos chamo servos. O que é que o servo faz? Faz aquilo que o seu Senhor manda. Mas Jesus está a dizer, já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos. Porquê? Porque vós fazeis aquilo que eu vos mando. Parece que Jesus está a entrar aqui numa contradição retórica. Será isso? Não. Aquilo que Jesus está a dizer aqui, naquilo que eu consigo interpretar, é que eu obedeço àquilo que Jesus manda. Porquê? Porque eu o amo. Porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Porque eu sou amigo dEle. E os amigos querem o melhor uns para os outros. Verdade? Aqueles que são amigos de verdade. E às vezes esses que são amigos de verdade são aqueles que nos dizem as coisas que nós não queremos ouvir, mas que nós precisamos de ouvir. Para quê? Para mudarmos. Os irmãos já pensaram nisso? Eu penso nisso algumas vezes. Não é aqueles só que nos dizem, vai por aí, estás bem? Mesmo sabendo e percebendo que nós estamos a ir mal? Esses não são verdadeiramente os nossos amigos. O amigo é aquele que está lá em todo o tempo. O amigo é aquele que é capaz de ver aquilo que nós não estamos a ver ou que não queremos ver num momento e que nos alerta, nos ajuda. O amigo é aquele que está pronto a caminhar conosco, mesmo nos momentos ou nos tempos de aflição, de tormento, não apenas quando tudo vai bem. Jesus é esse tipo de amigo. E Ele queria que os seus discípulos fossem exatamente esse tipo de pessoas. Mais do que servos, serem amigos. Por último, meus irmãos, e por último vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse. E aí encontramos a primeira de 7 bem-aventuranças, sobre as quais eu já preguei aqui há algum tempo atrás. E não vou pregar de novo. Mas Apocalipse capítulo 1, verso 3. Jesus revelou assim a João. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Alegre. Tem uma vida que às vezes é difícil, mas continua a ser uma vida alegre. Bem-aventurado, feliz. E é interessante que Jesus falou de bem-aventuranças aonde? Lá no Sermão do Monte, não é? Lá no norte, na Galileia, diante de uma multidão. Bem-aventurados este e aqueles e os outros e os outros. E aqui no livro do Apocalipse, Jesus de novo vem falar de bem-aventuranças. Como vos disse há pouco, são 7. Esta é a primeira. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia
e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porquê? O tempo está próximo. Que tempo é este, meus irmãos? O tempo do retorno de Jesus. Isto foi escrito há pouco mais de 1900 anos, no final do primeiro século, pela revelação de Jesus a João lá na ilha de Patmos, por volta do ano 90 e pouco da era cristã. Mas, naquela altura, está a dizer, o tempo está próximo. E, meus irmãos, passaram quase 2000 anos, e onde é que está a proximidade destas coisas? Algumas delas que estão no livro do Apocalipse, eu creio que já aconteceram, poucas. Muitas ainda estão por acontecer, mas elas vão acontecer. Agora, meus irmãos, quando Jesus também num outro sermão profético, lá em Mateus capítulo 24 e 25, ele falou de que dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos estão aí, meus irmãos. Não vamos ignorar isso. Alguns podem dizer, mas guerras e rumores de guerras têm sido constantes ao longo de anos. É verdade. Mas nós temos que estar preparados, porque a guerra com a Ucrânia, ou da Rússia com a Ucrânia, é apenas uma de outras que acontecem pelo mundo fora, e não será a última. Haverá guerras muito mais fortes. Nós temos que estar preparados para isso. Haverá terremotos muito mais fortes. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Haverá todo um conjunto de perturbações astronómicas que naturalmente farão com que as pessoas fiquem perplexas e a dizer, o fim do mundo é agora. Lá na minha biblioteca tenho um livro que tem por título Predições até ao ano 2000. E alguns que estavam cá neste tempo lembram-se que a proximidade do ano 2000 causou tanta perturbação. Porque alguns consideram e diziam, 1000 farás, de 2000 não passarás. E já lá vão 22 anos, não é? Mas, meus irmãos, aquilo que eram nos anos 90, as predições de alguns em relação ao fim dos tempos, não aconteceram exatamente assim, não aconteceram a maior parte delas, mas, meus irmãos, aquilo que está escrito neste livro vai acontecer. Não tínhamos dúvidas disso. Jesus voltará. E quando Jesus voltar, diz a Escritura, achará fé na terra. A nossa fé, meus irmãos, vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Por isso mesmo, nós não vamos em tempo algum, em circunstância alguma, a não ser muito forte, perder a oportunidade de quê? De estar aonde? Na escola dominical, de estarmos no culto, para estudarmos a palavra. E deixarmos que a palavra nos possua. Que a palavra, de certo modo, penetre na nossa mente, no nosso coração e nos transforme. Nos torne limpos, nos torne santos, nos leve a maior amizade com o Senhor Jesus. Faça tudo isso. E, meus irmãos, este é o desafio que eu deixo para cada um de vós. Alegro-me de ver que este salão está já com uma boa assistência. Mas estes lugares que estão vazios, em breve vão ter que ficar preenchidos, não é? Porque é o movimento que o Espírito Santo está a fazer. Nós amamos a palavra. E nós desejamos que a palavra seja não apenas para nós, mas também para quem? Para os nossos amigos, para os nossos familiares. Esta é a oportunidade. Então, meus irmãos, o meu desafio para terminar é este. Vamos assumir este compromisso de estudarmos a palavra do Senhor na escola dominical, no culto, até em casa. E as dúvidas que forem surgindo, não hesitem, coloquem-nas. Eu não sei tudo, mas juntamente consigo eu vou à procura da resposta da Sagrada Escritura. Uma das lições que os pregadores ou ensinadores, professores têm que aprender é esta. A Bíblia explica-se a si mesma.
Às vezes nós temos dúvidas num texto, porque não entendemos, mas se nós formos do Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar a resposta. Aquilo que nós precisamos saber está lá já. E a palavra de Deus é tão rica, tem tanto para estudar. Eu disse-vos há pouco e termino com isto. Há mais de 40 anos que eu prego o Evangelho, no conjunto talvez mais de 2.000 pregações, há ainda textos da Escritura que eu nunca preguei. Não que não sejam importantes, não houve oportunidade, é a riqueza da palavra do Senhor. A palavra de Deus é tão rica. Próximo domingo, às 10 horas estaremos aqui, às 11 horas estaremos aqui. Escola Dominical para o culto, estudaremos a palavra do Senhor com dedicação, com afinco e deixamos que ela transforme a nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer. Amém? Vamos nessa.